aqui para ler aqui na cela. Primeiro é no Êxodo 15, 20. Capítulo 15, versículo 20. Livro de Êxodo, capítulo 15 e versículo 20. Amém? Em seguida, vem Números 12. Mas eu vou ler esse livro de Êxodo. Eu vou falar um contexto que tem aqui sobre a vida do personagem que vai ser, do personagem bíblico que vai ser a atenção central dessa palavra, né? Vai ser. E quando eu passar esse contexto, aí nós vamos lá para Números 12, 14. Amém? É o segundo livro, Márcio. Obrigado. Né? Então nós vamos lá para o Êxodo 12, 14, depois que eu ler o contexto, tá? Porque assim vai dar. Se eu ler antes o livro de Números, aí não vai dar para assemelhar tão bem. Quando eu começar a palavra, eu quero deixar esse versículo mais essa palavra. Vai ficar bem mais. Deus me tocou que eu fizesse assim, em nome de Jesus. Não é por mim, é por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu abrir minha Bíblia, que eu falo com as pessoas, todo mundo abre e eu fico sem abrir. Só um minuto, estamos indo para Êxodo 15, 20. Amém? Glória a Deus. Êxodo 15, 20 diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar os cavalos com os seus cavaleiros. Amém? De que ela estava falando aqui? Da passagem, da travessia do Mar Vermelho. Quando o mar se abriu, os israelitas passaram, 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto no meio do mar. Atrás dele vinham os faraós que queriam pegar para escravizá-los de novo, mas naquele momento o mar se fechou e foram lançados os cavalos e os cavaleiros ao mar. E essa passagem, quando atravessaram essa travessia, Miriam, que era irmã de Moisés, irmã de Arão, que eram os 3 irmãos que estavam à frente daquele povo, né? O líder era Moisés, Miriam e Arão eram profetisas, eram profetisas e profetas, né? Aliás, Arão era o sacerdote, né? Que conduzia aquele povo, né? E vamos falar um pouco de Miriam. Eu vou fazer aqui um contexto sobre a vida de Miriam, tá? Um contexto bem longo que puseram aqui. Depois nós entramos na palavra. Todos nós já ouvimos falar de Miriam. Acabei de explicar que era a irmã de Moisés, né? Profetiza. Então Deus, em momentos importantes, ela é citada na Bíblia, né? Na história do povo de Deus, em momentos importantes, ela é citada na Bíblia, em algumas ocasiões. Miriam foi uma mulher que, com certeza, desde cedo aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Amém. Ela fazia parte do povo hebreu. Ela fazia parte do povo hebreu, né? Era da família do povo hebreu. O povo de Israel, que foi libertado da escravidão do Egito, foi ela que salvou o cesto com seu irmão Moisés, que levou o cesto com seu irmão Moisés, né? Ainda bebê para o rio. Ela levou porque estavam matando todos os bebês hebreus. Ela com a mãe dela pegaram, não podiam mais esconder o bebê, esconderam enquanto puseram. Quando não puseram mais, ela levou o bebê no cesto, colocou no rio, só que ela ficou olhando de longe, e quando a filha do faraó desceu para se banhar, achou o bebê. Ela, por acaso, né, se fez que estava chegando por acaso ali, sem saber de nada, e falou para a filha do faraó assim: você não quer que eu vá chamar uma hebreia para amamentar esse menino para você? Aí ela então vai lá. Ela chamou quem? A mãe do menino. Só que a filha do faraó não sabia que era a mãe do menino. Aí disse assim, ó: amamenta ele, quando ele estiver grande, eu te dou o pago pelo teu trabalho de ter criado ele, e eu levo ele para mim. E assim Moisés foi criado no palácio de Faraó, né? Então vamos lá. Ela foi quem fez todo esse trâmite aí para salvar Moisés, que no caso seria irmão dela. Mas talvez o episódio da vida de Miriam que mais comentamos é a celebração que ela fez após o milagre da travessia do Mar Vermelho, que nós lemos, né? Dançou com tamborins, adorou a Deus, né? Você viu que as mulheres acompanharam, adorando ali, soltando louvores a Deus, né? Então ela foi muito prendada ali naquele momento, né? Porém, uma outra citação de Miriam que temos na Bíblia não é assim tão festiva, e nem um pouco agradável. Deus a repreendeu porque junto com seu irmão Arão
estava murmurando e reclamando. Ela se tornou leprosa e precisou ser excluída do acampamento do povo de Israel por 7 dias. Fato que era sinal de vergonha e impureza naquela época. Imagina a profetisa, estava impura, estava em pecado, porque era uma profetisa que estava ali um pouco à frente do povo, né? Então Miriam era profetisa, ela ajudava o seu irmão na condução do povo pelo deserto, em direção à terra prometida. Imagine então que era uma mulher que tinha dons, talentos, temor a Deus e era instrumento nas mãos de Deus nos dias, né? Se fosse nos dias de hoje, seria uma líder, uma profeta, uma adoradora, uma mulher de Deus. Isso nos revela que, embora fosse uma mulher abençoada, Miriam também tinha seus defeitos, como eu e você. Como nós temos defeito. Todos nós temos defeito. A gente viu o defeito de Miriam. Ela foi repreendida na hora. Hoje, graças a Deus, a lepra não cai mais do céu como naquela época. Já vinha e já ficava leproso ali na hora. Graças a Deus. Mas, às vezes, a lepra acompanha as pessoas por muito tempo. Né? Disfarçada em escassez. Disfarçada em uma vida mal resolvida. Disfarçada em uma família destruída. Né? Disfarçada em vícios, em droga. Isso daí pode ser a lepra de hoje, que está consumindo as pessoas, né? Somente pelos vícios, né? Então, nós também podemos ter defeitos como ela. Terminamos aqui. Se estudamos a passagem por inteiro, veremos que, na verdade, Miriam e Arão estavam usando o casamento do irmão como pretexto. Nós vamos já ler essa passagem, tá? Para criticá-lo. Pareciam preocupados, mas, na verdade, estavam com sentimentos indignos de um verdadeiro profeta, né? Ela e o irmão estavam com sentimentos que não cabia a um profeta, a um homem de Deus. Estava ali, parece que com ciúme da mulher. Nós vamos já ler o texto, né? E talvez até porque, um pouco antes do texto que nós vamos ler agora, que Deus operou através da vida de Moisés. Assim, deu poder a 70 homens. Deus levantou através da vida de Moisés 70 autoridades do acampamento do povo de Israel para profetizarem. E até ali naquele momento, os únicos profetas eram Miriam e Arão. Então, provavelmente, eles vendo mais 70 profetas se levantar, nasceu ali um pouco de ciúme. Essa passagem está um pouco antes do texto que nós vamos ler, tá? Então, até ali era só eles dois que profetizavam. Até então, durante a crítica ao irmão, Miriam e Arão agiram como se ele fosse arrogante. Mas fica claro nos versículos seguintes que isso não era verdade. Ou seja, o castigo de Deus caiu sobre ambos, porque eles estavam agindo com imaturidade e rebelião contra aquele que Deus havia escolhido para ser líder do povo. O único homem da história da humanidade, Moisés foi o único homem, na história da humanidade? Vou deixar você curioso, depois eu falo, em nome de Jesus, amém? Mas é bem interessante isso daí, tá? Vamos ler Números 12, vamos lá. Diz assim, Números 12, tomara que eu consiga ler aqui, eu vou ficar virado um pouquinho aqui, que a minha vista já não é mais aquela mesma, tá? Diz assim, falaram... 12. Eu esqueci de falar antes, né? Números, é o livro da seguinte, 12. Versículo 1, diz assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher Cusita. Cusita é a região, deve ser, né? Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então, meus irmãos, aqui vem o primeiro ensinamento, né? Deus está ouvindo o que nós falamos. É bom termos cuidado no que nós falamos. Se realmente estamos falando a verdade, se realmente o que nós estamos falando tem um embasamento para nós falarmos. Né? Aqui está falando contra o líder. Né? Está dizendo aqui, e o Senhor ouviu.
o versículo 3. E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você conhece alguma pessoa assim? E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à ponta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Confessar o pecado, nós estamos vendo aí. Ora, não seja ela sobre como um morto, que saindo do ventre da mãe e a metade de sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Disse o Senhor a Moisés: se teu pai cuspira no seu rosto, não seria vergonhoso 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois depois a recolham, depois de 7 dias. Amém? Glória a Deus. Todos nós já ouvimos... Opa, já estou voltando no texto, peraí. Aqui, né? Então, a história de Miriam, todo esse contexto que eu fiz, essa palavra que nós lemos, ela vai nos trazer aqui 3 pontos de ensinamento nesta noite. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Eu quero que você preste atenção a essa palavra, você que está aqui, você que está em casa assistindo pela live, preste atenção a essa palavra. Devemos adorar a Deus mesmo quando as coisas não acontecem como imaginamos. Miriam adorou a Deus nos momentos de livramentos e milagres, mas bastaram alguns anos do deserto para que o seu coração se corrompesse. Será que muitas vezes não agimos assim? Será que quando as coisas estão tudo bem para nós, conseguimos um emprego, conseguimos um testemunho, ou conseguimos uma cura, nossa, meu discípulo de tanto tempo lembrou de mim, nossa, tal coisa se resolveu assim, foi muito bom, e quando vem a dificuldade, o nosso coração é agradecido a Deus da mesma forma? Ou nós reagimos ao contrário quando vem a dificuldade? Quando entra algo que nós vemos que nós vamos perder uma posição, uma postura, como Miriam, né? O texto fala, em alguns versículos atrás, que Moisés levantou 70 profetas que iam concorrer não, né? Que iam profetizar junto com eles, né? E isso, será que não gerou um ciúme na vida dos dois? Porque o líder agiu dessa forma, né? Então, vê-se o tempo ficando, as coisas ficando mais difícil, e aí já começa a murmuração, né? Bom, a única coisa que eu tenho para falar aqui, assim, que não é um privilégio só de Miriam e Arão. Infelizmente, é algo que é do ser humano, que nós temos que nos vigiar. Amém? Amém. Enquanto Deus nos presenteia com bênção, temos um coração grato, mas basta um dia de aflição para que a nossa fé caia por terra e comecemos a reclamar, a duvidar da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Né? Muitas vezes acontece isso sempre. Né? Eu sei que aqui, graças a Deus, somos instruídos por Deus através da palavra.
a não fazermos essas coisas. Né? Em nome de Jesus, todos aqui estamos com o nosso coração blindado contra o pecado, contra a maledicência, contra a murmuração, e que venha na nossa casa tudo seja bênção. Nunca esqueça que só o povo de Deus passou pelo deserto. Amém. É só o povo de Deus que passou pelo deserto. Né? Mas também não devemos esquecer que muitos deles ficaram no deserto. Não conseguiram atravessar o deserto. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 600 mil foram contadas e separadas. Dessas 600 mil entrou 2 pessoas. Dos outros 3, dos restantes, eu não sei. Para mim, fica uma dúvida na Bíblia. Porque em determinada parte, Deus fala para Moisés. No livro de Números, acho que 16, 17. Deus fala para Moisés que daquele povo que saiu do Egito, só 2 entrariam. Mas se nós continuarmos, ele fala de todos aqueles que foram contados de 20 anos para cima, ele põe só 2 entraria. Né? Então eu creio que a geração mais nova, com os que nasceram durante o caminho, durante a caminhada de 40 anos, esses entraram. Mas dos homens que eram responsáveis, eram homens de guerra, que estavam preparados para derrubar os gigantes que aparecessem pelo caminho, que foram muitos, e para entrar e conquistarem a terra, só 2 entrou. Miriam, Arão, Moisés, nenhum entraram. A gente vê, nenhum deles entraram. Né? Procura no finalzinho do Deuteronômio, onde a Bíblia fala que Moisés foi o maior profeta. Aí tu me fala qualquer, depois tu me fala qualquer, que no finalzinho eu quero ler. Né? Então, se você está no finalzinho do Deuteronômio, já nos últimos versículos. Né? Então vamos lá. Vou botar aqui onde eu estava, né? Amém, glória a Deus. Então, por que eu estou falando isso? Para nós termos cuidado, só o povo de Deus passa pelo deserto. Se você está enfrentando lutas e dificuldades que nós temos enfrentado, sim, não desista, não blasfema, prossiga, firme e confiante. Amém? Eu estava conversando com esse rapaz hoje, o Francisco Fábio, lá da Paraíba, e meus irmãos, a luta dele é grande. É grande, é grande. Depois eu não vou falar aqui, mas depois eu comento o tamanho da luta dele. O tanto que é difícil, né? E eu vejo ele assim, eu acompanho ele nas redes sociais, feliz, vivendo aquela batalha. Conversando com ele hoje, ele tem a certeza que Deus vai dar a vitória. Amém. Amém. É um deserto, mas ele crê em Deus. Amém. Né? Então, se você está enfrentando lutas e dificuldades, não desista, não blasfema, prossiga firme, confiante. Deus te guiará até o oásis mais próximo. Faça do deserto uma escola e ali mesmo amadureça, adorando e louvando a Deus. Amém. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Amém? Se Deus te pôs no deserto, Ele vai te tirar do deserto. Amém. Ele vai te dar a vitória. Desde que nós não paramos para murmurar, não paramos para nos desviar, não buscamos deuses estranhos, bezerros de ouro, mas confiamos em Deus. Não importa o tempo, temos que confiar em Deus. Teve cerca de 250 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e tudo que eles levavam de animais, que a terra se abriu e engoliu todos eles. A Bíblia diz, desceram em vida ao Seol. Em vida ao Seol. Então você tem ideia? Porque também se levantaram contra o líder, que era Moisés. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. É o segundo ponto. Tomarmos cuidado com orgulho. Qualquer tipo de poder que nos é dado pode nos corromper. Se Deus tem usado sua vida e com certeza é desejo e plano de Deus usar todas as nossas vidas, glorifique-o por isso. Você pode se alegrar por ser usado para abençoar a vida de alguém, mas não faça disso um troféu. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Se você está abençoando a vida de alguém, não vá batendo, né? A Bíblia fala, se nós estamos abençoando a vida de alguém, não é para nós sair batendo no peito e falar que somos a pessoa, que somos tremendamente usados, que Deus nos levantou, que Deus nos guiou. Claro, entre a gente comenta, a gente dá testemunho até para ajudar os irmãos e tudo, mas não como troféu, não exaltando a nós mesmos, exaltando esse espaço da nossa vida, que o único que precisa ser exaltado é Deus, que é digno de ser exaltado. Né?
conte como testemunho, mas não exalte a forma, não exalte a você, dizendo que você é um grande homem de Deus. Estou aqui falando que você faz isso. Você que é o verbo que a gente usa. Falando que é um grande homem de Deus, que já está com tudo ganho, que já está com a vida feita em Deus e que ninguém mais vai te roubar da igreja. Não faça isso. Quando eu cheguei na igreja, eu fui para o encontro, eu fiz a escola de líder. E no primeiro dia, a escola, acho que os dois primeiros do primeiro dia que eu fui para a escola de líder, que era no sábado de manhã, a igreja tinha duas pessoas que era co-líder, que ajudavam o líder da escola. Né? Tinha dois assistentes. Bem. Mas aí um saiu e ficou só outro. E aquela pessoa continuou na igreja, ela era bem firme, ela era lá de dentro da igreja, assim, como é que eu posso falar? Da administração da igreja, fazia parte, estava ali junto com o pessoal da administração, sempre era bem conhecida, ajudava na igreja e tudo. E passou uns anos depois, ela sumiu. E quando eu fui saber, ela estava no budismo. Então, assim, nunca devemos nos exaltarmos, confiarmos que somos tudo, porque tudo só Jesus. Amém. Mas independente da condição que nós tivemos, se estamos lá embaixo, se estamos no topo, é olharmos para Deus e glorificarmos. Amém. Daniel, quando baixaram o decreto que não poderia adorar ninguém, era só 30 dias que não podia adorar. Daniel era um queridinho do rei. O rei tinha levantado governadores. Ele era governador. E o rei pensava em pôr ele de líder de todos os governadores, para ser o maior homem do reino, tirando só ele rei, igual foi José no Egito. E em nenhum momento ele se exaltou. Ah, é? Ele podia falar, então Deus, esses 30 dias eu vou ficar quietinho aqui. Não, ele foi adorar a Deus, clamar, orar a Deus, como sempre. Ou seja, mesmo naquela posição, ele se achou a mesma pessoa. E assim foi José. José adorou quando estava preso, foi fiel quando estava preso, adorou quando era governador e fiel quando era governador, quando o rei falou para ele, de hoje por diante, somente no trono eu sou maior do que ti. O resto no Egito é você que manda. Eu só mando no trono, é mais do que você. Né? E ele continuou adorando, buscando e confiando em Deus. Jamais imaginou, não, Deus já me deu a fórmula, daqui para frente é comigo. É isso que nós temos que tomar cuidado, para não fazermos isso. Eu já tenho uma fórmula, eu já sei como que eu tenho que adorar, eu já sei como que eu tenho que orar, eu já sei o que eu tenho que fazer, a forma já está em mim, então daqui para frente não preciso mais da igreja, não preciso mais de pastores, não preciso mais de líder. Adoro dentro da minha casa, adoro no meu quarto, porque Deus está em todo lugar. Realmente, Deus está em todo lugar. Mas é nós que temos que buscar, não é Ele que tem que vir para nós. Amém? Glória a Deus. A pizza, ela chega até a nós, mas nós temos que ligar, pedirmos e pagarmos. Temos que ter um contato. Né? Deus, Ele vem até a nós, mas nós temos que ter um meio de termos a ligação para com Deus. Nós nos sacrificamos para que a pizza chegue até a nós. Nós pagamos o preço por ela. Deus, para vir até a nós, não vamos pagar o dinheiro. Mas nós temos que pagarmos o preço de sermos fiéis e de buscarmos a Deus. Por que eu estou usando aqui o exemplo da pizza? Não estou comparando Deus a uma pizza. Estou falando que nada vem a nós sem um sacrifício. Sem um esforço. Que nada vem a nós sem nós sairmos da nossa zona de conforto. Temos que sair da zona de conforto para que qualquer coisa chegue à porta da nossa casa. E nós receba aqui de mãos beijadas. Amém? Glória a Deus. Então, ninguém é melhor. Você pode se alegrar por ser usado, né, e abençoado a vida de alguém, mas não faça disso um troféu. Não aproveite do seu cargo superior na empresa ou até mesmo na igreja para achar-se suficiente e pronto. Foi tudo que eu acabei de falar. Ninguém é melhor ou superior por ocupar um cargo. Todos precisamos do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Todos os dias, amém? Glória a Deus. É todos os dias nós precisamos do trabalhar de Deus na nossa vida. Então, ore para que sua família, amigos e colegas de trabalho sigam junto com você e também prospere em tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Há lugar para todos, há lugar para todos nesse mundo. Há lugar para todos os corpos para todos no corpo de Cristo, mas há espaço para egoísmo e orgulho. Há lugar para todos nesse mundo, há lugar para todos, há lugar para todos.
mas no corpo de Cristo não há lugar para egoísmo e orgulho. Amém. Submeta-se às autoridades que Deus estabeleceu sobre sua vida. Todas. Temos as autoridades acima de nós. Né? Pode ser seu patrão, seus pais, seu marido, seu pastor, o prefeito, o presidente da república, ou todos eles. Posso ter todos eles como autoridade sobre nossas vidas. Autoridades, no dicionário, é tudo aquele que devemos obedecer. No conceito bíblico, é a mesma coisa. São aqueles que devemos obedecer. Mas sempre que o povo obedecia alguém, voltamos a falar daquele povo lá, alguém o fazia por convicção, né? Sempre que o povo obedecia a alguém, eles faziam por convicção de que ele seria a voz de Deus naquele momento. Amém. Amém, glória a Deus? Ou seja, eles estariam obedecendo ao próprio Deus em primeiro lugar. Amém? Então, se a autoridade é dada por Deus, creia, você está obedecendo ao Supremo, lá dentro da empresa. Na empresa que eu trabalho, ninguém é evangélico. Os que estão servindo são evangélicos. Né? Mas a empresa está sob o comando deles. Então, no assunto de trabalho, eu tenho que obedecer a eles. Na igreja, se nós cremos nossos pastores, se nós cremos que foi Deus que nos pôs na igreja, Deus não vai pôr sobre nós líderes, pastores, levitas, alguém assim, que não seja levantado por ele. Então, se nós cremos, obedecemos, porque é a voz de Deus. No entanto, só conseguimos fazer isso, honrar e obedecer às autoridades, quando oramos mais por essas pessoas, a quem devemos nos submeter. Né? Se você ora constantemente pelo seu marido, pode crer que as decisões que ele vai tomar são as que Deus está mandando. Amém? Estou falando de autoridade, né? Se orar pelo seu pastor, para acreditar que ele é a voz de Deus, por acreditar que ele é a voz de Deus na sua igreja, se em lugar de reclamar do seu patrão, se orar pelo seu pastor, pode acreditar que ele é a voz de Deus na sua igreja. Se em lugar de reclamar do patrão, você orar por ele, ele será mais abençoado. E quanto mais abençoado, melhor patrão ele se tornará. Amém, glória a Deus. Isso eu tenho exemplo, porque o meu patrão era muito abençoado mesmo. E eu e outra pessoa, nós levantamos um jejum lá na empresa mesmo. Oramos 15 dias de jejum e oração. E nós vimos uma mudança trágica. Trágica mesmo. Ah, mas aconteceu tal coisa para mudar. Mas a mudança veio. Amém. Em nome de Jesus, nós vimos uma mudança grande. Amém? Glória a Deus. Né? Então, o povo de Israel era um povo falho e que muitas vezes caía em desobediência. Mas coisa é certa. Quando eles obedeciam, Deus agia. Podemos aprender com erros de Miriam. Nós vimos aí os erros de Miriam. Reclamar do líder, né? Juntar ali mais o irmão e ele falar do líder. Para não cometermos o mesmo erro. Mas também podemos aprender com as atitudes corretas que ela teve. Amém? Obedeça a Deus, celebre-o sempre, coloque-o à disposição do reino e seja usado pelo Senhor. Mesmo sendo imperfeito, independente da sua idade, também aceite as consequências dos seus atos. E tenha certeza que o perdão de Deus está à sua disposição. Amém. Amém? Por quê? Miriam não ficou leprosa para sempre, embora tivesse que sofrer a disciplina e as consequências do seu pecado. Ficando 7 dias fora do acampamento, ela voltou para o meio do povo como uma mulher perdoada. E muitos anos depois ainda foi lembrada pelo profeta Miqueias como líder do povo de Israel, junto com seus irmãos Arão e Moisés. Com certeza ela marcou sua geração. Vamos marcar também? Amém. 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 Glória a Deus. Cabe a nós sabermos o que nós queremos. Cabe a nós sabermos se nós queremos ter um coração reto, sincero em Deus. E se nós queremos mesmo, não é só
Ouvimos a célula e falar, não, realmente, ouvimos a célula, ouvimos ao culto, não, realmente eu tenho que ser, eu tenho que fazer isso, realmente tem que ser assim. Mas quando nós saímos da célula, quando nós saímos do culto, qual tem sido as nossas atitudes? Nossa, não estou falando com pessoas em volta de nós, não. Nossa para com Deus. Qual tem sido nossas atitudes? Entre nós e Deus. Qual tem sido a nossa busca? Qual tem sido o nosso levar, o nosso sacrificar? Qual tem sido? Eu falei aqui, conversando com vocês aqui, é coisa simples. Vamos para a igreja, ficar aqui em casa assistindo o programa do Celso Portioli, que ainda é um programa que os outros nenhum dá nem para assistir. Não presta, mas vamos assistir televisão, fazendo alguma coisa aqui? Não, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Cheguei lá, tinha alguém precisando de mim. Então, assim, que Deus nos abençoe com o coração disposto, com a vontade de estarmos perto de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.